Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial, o meu interior com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial, o meu interior com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus. É diferente, né? Não tem ninguém para responder aqui. Eu espero que hoje à noite alguém esteja conseguindo responder em casa. Mas se a gente não conseguir êxito desta forma, a gente vai, durante essa semana, resolver esse problema e mudar, nem que seja mudando a forma de transmissão, não é? Mas vamos continuar adorando o Senhor. Eu sei que tem milhares de igrejas agora que estão transmitindo o culto de uma forma diferente, todo mundo está se adaptando. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo em casa. Essa é a mobilização nacional. Todos em casa. E hoje à tarde saiu um outro decreto aqui no município, ainda restringindo mais colocando mais ênfase no isolamento social.
Então, só os serviços essenciais funcionando na cidade, todo mundo se cuidando. Isso é muito bom. Mas eu quero fazer uma leitura bíblica. Hoje é o pastor Rosentino que vai trazer a reflexão da palavra de Deus. E eu quero deixar esta mensagem. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Todo o capítulo, Abacuque está fazendo uma oração. E no final da sua oração, olha como ele declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Não é fácil viver isso. Essa possibilidade que o profeta declara, só em pensar nela já nos causa angústia, medo, pavor, preocupação, mas ele diz ainda que, e é nosso sentimento de fé em Deus, ainda que aconteça situações de calamidades como esta, e que a gente sofra danos de todos os lados, mas ele diz: eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, a minha fortaleza. Faz os meus pés como da costa e me faz andar altaneiramente. O Senhor abençoe o seu povo e abençoe a nação brasileira, que possamos encontrar fortaleza, renovo em Deus, para andarmos de cabeça erguida, olhando firmemente para Jesus, cumprindo a nossa missão. Deus nos abençoe. Vamos orar. Depois a irmã Mirla vai cantar mais 2 cânticos de adoração ao Senhor, e o pastor Rosentino vem em seguida com a reflexão na palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós nos inclinamos diante da tua majestade, do teu governo, do teu domínio, do teu poder, e suplicamos as misericórdias do Senhor nesta noite. Abençoe este momento de culto, este momento de adoração ao Senhor. O Senhor visite a tua igreja nos lares nesta noite. O Senhor abençoe todos os que estão nas suas casas, vivendo momentos de tensão, de ansiedade, se adaptando a uma realidade tão diferente que exige de nós disciplina, muita prudência, muito equilíbrio emocional e também esse espírito coletivo de submissão, de obediência às leis, às autoridades, aos decretos, com um fim maior, que é preservar as nossas vidas. Que a todos nós o Senhor abençoe e fortaleça nestes momentos difíceis, quando estamos nos adaptando a uma realidade que não estamos acostumados. Que o Senhor fale aos nossos corações e abençoe este momento e edifique todos quanto nas suas casas estão ouvindo a tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus. Amém.
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar,
Graça e paz a todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom ter a oportunidade de poder transmitir a palavra de Deus para vocês que estão em casa. O ruim é não poder tê-los aqui conosco, presencialmente, para a gente olhar no olho de vocês e poder saber o quanto nós estamos comunicando a verdade da palavra de Deus para vocês, ver as expressões faciais, para a gente saber se está tudo bem, e logo após o culto a gente conversar um pouquinho mais. Entretanto, por razões que já foram apresentadas, vocês não podem estar aqui conosco no culto coletivo, mas vocês têm a oportunidade de estar em casa, não apenas assistindo, mas também fazendo as suas devocionais, fazendo cultos domésticos em casa e se aprofundando um pouco mais na palavra do Senhor. Como já foi dito pelo reverendo Clóvis, hoje à noite nós vamos estar responsáveis por trazer uma reflexão da parte do nosso Deus. Nós vamos nos esforçar para sermos breves, porque nós sabemos que não é fácil acompanhar uma live no Facebook, nem em uma outra rede social, nesse período, uma vez que um bom número de pessoas estão dentro de casas, acessando a internet nesse momento, várias igrejas transmitindo o culto, vários membros tentando acessar, então sobrecarrega o provedor e a gente sabe que há alguns cortes. Todavia, nós estamos gravando e também fazendo a live, para que se você não conseguir acompanhar a live com qualidade, depois nós vamos em algum momento oportuno fazer a postagem nos canais da Primeira Igreja Presbiteriana de João Dourado. Meus queridos, para a nossa meditação de hoje, para uma reflexão que nós vamos tentar ser sucinto, nós vamos utilizar como texto base 2 Reis, segundo livro dos Reis, melhor dizendo, capítulo 7, inicialmente verso 1 e 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 1 e 2. Nós vamos usar como todo contexto para a meditação o capítulo 6 e o capítulo 7 do segundo livro dos Reis, mas todavia, por conta do nosso tempo, nós vamos nos deter inicialmente nos 2 primeiros versos do capítulo 7, e nós orientamos e sugerimos para que você em casa depois leia todo o capítulo 6 do segundo livro dos Reis e o capítulo 7, que você vai conseguir se situar e também se contextualizar. O texto hoje nos sugere falar sobre o que fazer em tempos de crise. Nós vamos andar nisso. Então, enquanto eu me preparo aqui, você vai lendo aí também o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 1 e 2, que diz: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã a esta horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém isso não comerás. Vamos orar um pouquinho, queria pedir ao pessoal da técnica, baixasse um pouquinho o retorno aqui que está dando microfone. Isso, agora melhorou. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de nos debruçar sobre a tua palavra e tentar, ó Deus, compartilhar de uma maneira prática a mesma para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. E também, ó Deus, orientá-los como se comportar em tempos difíceis, como nós devemos nos proceder em tempos de crise. Por isso, ó Deus, nessa noite, fala o nosso coração, assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Vale a pena a gente contextualizar um pouco, situar os irmãos no que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo basicamente aqui nessa história é uma guerra entre Síria e Israel. E nesse contexto, a Síria está atacando Israel na cidade de Samaria.
Mas se é Israel, se é o povo de Deus, vale a pena entender como é que eles vieram parar em Samaria. Por que Samaria, o povo de Deus? A gente lembra que quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o reinado no seu lugar. E Roboão não fez um bom reinado. E ele maltratou o povo. E por conta dos maus tratos para com o povo, aquele povo se rebelou contra Roboão e elegeram Jeroboão como sendo o seu rei. Então, naquele momento, o reino foi dividido. 10 tribos acompanharam Jeroboão, 2 tribos acompanharam Roboão, e aí depois um rei escolheu Jerusalém como sendo o centro, e mais à frente o outro reino escolheu Samaria como sendo o centro do seu reinado. Então, por que agora o povo de Deus, o povo de Israel está em Samaria? Porque Samaria foi escolhida como sendo o centro do reino do norte. Então nós vamos perceber que a razão pela qual o povo estava aqui foi por conta da divisão do reino. E nós vamos perceber que em alguns momentos no reinado do povo de Deus, do povo de Israel, alguns reis praticavam aquilo que era mal e consequentemente levava o povo a praticar o que era mal contra o Senhor. E de alguma forma Deus aplicava alguma penalidade sobre aquele povo, até que aquele povo se voltasse para ele. Então, até uns reis que não foram bons, foi o próprio Deus que permitiu. Então, provavelmente, nesse momento, quem está reinando em Samaria é um descendente de Acabe. Quem foi Acabe? Aquele rei de Israel que se casou com Jezabel. E Jezabel, juntamente com Acabe, se envolveram adorando a Baal e conduziram também o povo a adorar Baal. Depois veio Elias, o homem de Deus, e trabalhou para que o povo fugisse, se ausentasse ou saísse do setor de idolatria e de fato desenvolvesse um relacionamento sério com o nosso Deus. Então, segue-se, depois Elias entra em confronto com Jezabel ameaça Elias foge e depois ele elege um sucessor. O sucessor de Elias, que nós conhecemos, é Eliseu. Então, nesse contexto, quem está em Samaria como profeta é Eliseu, e quem está reinando em Samaria, muito provavelmente o descendente do Acabe, muito provavelmente Jorão, que está reinando em Samaria. Então, voltando para a questão do contexto aqui, o que está acontecendo? O rei da Síria, ele arma guerra contra Israel. O que acontece? O rei da Síria, armando guerra contra Israel, ele sempre montava um plano estratégico, um plano de guerra para atacar Samaria. Só que o problema é que sempre que o rei armava um plano estratégico para atacar Samaria, para atacar o povo de Deus, o que é que acontecia? Alguém falava para o rei de Israel, para o rei de Samaria, tudo o que estava acontecendo dentro daquela reunião de planejamento do rei da Síria. Então, quem era que fazia isso? Então, o rei da Síria, querendo saber se estava acontecendo uma traição no meio deles, ele reúne todo o exército dele e chama aqueles homens para uma conversa, e ele levanta a possibilidade de estarem lhe traindo e fazendo com que o plano estratégico contra Samaria se tornasse conhecido do rei de Israel. Então, alguém chega para o rei da Síria e é muito claro com ele, diz o seguinte: olha, o problema é que quando nós nos reunimos, não tem ninguém te traindo. É que tem um homem de Deus que tudo que acontece na tua câmara, ele faz saber ao rei de Israel. Então ele procura saber quem era esse homem de Deus, que fazia com que seu plano estratégico de guerra fosse por algo abaixo. E aí chegaram para ele e informaram que esse homem de Deus era Eliseu. Então agora, ele ao invés de armar um plano estratégico contra o exército de Israel, contra o povo de Deus em Samaria, ele se preocupou em focar, em buscar Eliseu para tirar a vida de Eliseu, porque eliminando Eliseu, certamente facilitaria o seu ataque a Samaria, uma vez que Deus estava revelando a estratégia do rei da Síria para Eliseu, e Eliseu comunicava ao rei de Israel. Então o que acontece? Uma vez que ele manda o exército todo para sitiar Samaria e de algum modo chegar até Eliseu, diz o texto que o moço de Eliseu acorda mais cedo certo dia e vê que toda aquela cidade estava rodeada de um grande exército. E aí ele entra em desespero e fala: meu senhor, o que faremos diante de tal situação? Isso nós vamos ver no capítulo 6, do verso 20 em diante. Então percebe que
o moço de Eliseu estava com medo. Por quê? Porque o rei da Síria agora estava procurando Eliseu para tirar a vida. Então, naquele momento, Eliseu ora ao Senhor e pede ao Senhor que abrisse os olhos do seu moço para que ele contemplasse. E quando Eliseu ora, Deus abre os olhos do moço de Eliseu, provavelmente Geazi, e ele passa a ver carruagens de fogo, ou seja, Deus entrando com providência para guardar Eliseu. Então, Eliseu diz que maior é aquele que estava com ele, maior é aquele que estava com ele, com o seu moço, do que o que estava com o inimigo. Então, quando Deus desvendou os olhos do moço para que ele visse a carruagem de fogo, visse a providência de Deus ali para os guardar, diz o texto que Eliseu ora ao Senhor. E a oração agora de Eliseu ao Senhor era para quê? Era para que o Senhor atingisse com cegueira todo o exército sírio. Então Deus atingiu de cegueira todo o exército sírio. Então o que aconteceu? Eliseu pega todo o exército sírio e leva esse exército cego e começa a guiar esse exército. Então vamos recapitular. Eliseu era quem, por intermédio de Deus, era quem detectava todo o plano estratégico do rei da Síria, do exército da Síria, e comunicava ao rei de Israel. Só que agora, quando Deus atingiu com cegueira o exército sírio, Eliseu é quem vai guiar o exército do inimigo. Só que ele pega o exército sírio e leva para dentro de Samaria, e guia até dentro de Samaria. Quando ele chega em Samaria, ele pede a Deus para que tirasse a cegueira do exército, e ele mostra aonde aquele exército estava. Então, onde é que o exército sírio estava agora? Estava nas mãos do rei de Samaria, dentro de Samaria. Uma excelente oportunidade para o rei de Samaria se vingar do exército sírio e matar todo o exército. E ele perguntou se deveria matar ou não. Então, qual foi o conselho de Eliseu? Não mate. Pelo contrário, dê pão para que esses homens comam, e dê água para que eles bebam. Então diz o texto que deram pão para que aqueles homens comessem, e deram água para que eles bebessem, e fizeram voltar para o seu senhor. Então, diante disso, o que é que acontece? O rei de Samaria fica revoltado contra Eliseu, e nós vamos ver isso mais à frente. E vale a pena ressaltar que Eliseu estava sempre do lado do rei de Samaria, ajudando, sendo o instrumento de Deus para abençoar aquele povo. E aí, quando nós olhamos do verso 24 em diante, do capítulo 6 do segundo livro dos Reis, o que é que acontece? Diz o texto que passou muito tempo, ou melhor ainda, no verso 23 do versículo 6, diz o texto seguinte, que depois disso, a Síria foi embora, e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Então, depois que eles foram alimentados por Eliseu, que eles voltaram para o seu senhor, a Síria nunca mais atacou Samaria. Passou essas coisas, vem um novo rei no domínio da Síria, chamado Ben-Hadad. Então Ben-Hadad agora, ele agora como rei da Síria, resolve atacar mais uma vez Israel, resolve atacar o povo de Deus em Samaria. Parece que ele tinha esquecido tudo que o rei anterior tinha feito, parece que ele esqueceu do favor de Eliseu. E aí agora, o que é que acontece? Ben-Hadad, como diz o texto aí no verso 24 do capítulo 6, ele sitiou Samaria. A estratégia dele agora não foi mais atacar diretamente, mas ele sitiou Samaria. Como a gente sabe, tem conhecimento, a cidade de Samaria, como tantas outras cidades, elas eram guardadas e cercadas por muros. Então, quando Ben-Hadad sitiou Samaria, o que foi que ele fez? Ele rodeou Samaria. E ele não apenas rodeou, cercou a cidade e ficou esperando o povo sair para que ele atacasse. Não. Ele tapou todas as possibilidades de entrar alimentos em Samaria, de pessoas entrarem em Samaria ou de pessoas saírem. Então não entrava alimento, não entrava água, afinal de contas, Samaria estava sitiada. Qual era o plano estratégico agora do rei da Síria? Nós vamos sitiar Samaria, eles não vão poder sair, e nem ninguém vai poder entrar para levar alimentos. Então o que é que vai acontecer? Ou eles vão morrer de fome lá dentro e de sede, ou eles vão se entregar para a gente e a gente vence a guerra. Essa era a estratégia que está como pano de fundo. Então diz o texto da Sagrada Escritura que agora Samaria sitiada, diz o texto agora, que Samaria sitiada instaurou uma grande crise em Samaria. Então imagina a gente estar numa cidade onde ninguém entra, aonde ninguém sai,
e a gente começa a pensar nas consequências disso, começa a faltar comida, começa a faltar água, começa a faltar provisão, e agora a cidade fica sufocada. Então certamente isso traz crise. Então Samaria agora, o povo de Deus, o povo de Israel, estava em crise. Nada entrava em Samaria, nada saía, ninguém podia sair para buscar mantimento, e nenhum fornecedor poderia vir de fora fornecer alimento para Samaria. Então a crise estava instaurada em Samaria. Mas aí diz o texto, a partir do verso 25, que houve fome, grande fome em Samaria. E a fome em Samaria era tão grande que aqui a gente começa a observar o quanto a crise traz transtorno, o quanto a crise traz temor e o quanto a crise traz medo e desespero. Diz o texto que a fome era tão grande em Samaria a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Segundo um colega nosso, diz que é mais ou menos hoje R$1.500. Agora imagine o tamanho da fome que estava em Samaria, a ponto da cabeça de um jegue ser vendido por R$1.500. Provavelmente, se a cabeça do jegue estava de 1.500, o resto do corpo deveria ser mais caro. Não é nem coisa para a gente sorrir, mas aqui às vezes a gente queixava quando comia cabeça de porco, e não é tão ruim não, né? Imagina o povo aqui tendo que dar R$1.500 na cabeça de um jumento para tentar sobreviver. Isso significa que eles tinham um restinho de dinheiro, não tinham o que comprar e estavam investindo em qualquer coisa para tentar sobreviver. E o texto diz ainda que comprava a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Então imagina a situação, alguns estudiosos vão dizer que esse esterco de pombo era comprado para fazer carvão e cozinhar a cabeça do jumento. Outros estudiosos vão dizer que torrava esse esterco de pombo e fazia farinha. Se fazia farinha ou era para cozinhar a cabeça de jumento, eu sei que aqui a culinária não estava tão apetitosa assim. Então a situação estava crítica. Agora eu queria pensar com você, para pensar um pouquinho. Se uma cabeça de jumento por 1.500 estava ruim, e o povo comprando esterco de pomba ainda, ou para fazer carvão, ou para temperar a cabeça de jumento, coisa pior vem depois. O texto continua dizendo que passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher gritou: acorde-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: se o Senhor não te acudir, de onde te acudirias eu? Da eira ou do largar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela. Olha o que é que essa mulher responde. Estava 2 mulheres próximo do rei, próximo do muro, e ela diz: olha, essa mulher me chamou e combinou comigo que nós iríamos cozinhar os nossos filhos. Presta atenção, a cabeça de jumento vendida por R$1.500 já estava ruim, esterco de pomba sendo comprado estava ruim, a situação está piorando. A fome era tão grande em Samaria que as mães resolvem, 2 mães resolvem comer os seus filhos. Isso está no texto, depois você pode ler em casa no capítulo 6 do segundo livro dos Reis, a partir do verso 25. E diz o texto que em um dia elas cozinharam o filho de uma e comeram. Mas havia um acordo entre elas para que no dia seguinte cozinhasse o filho da outra e as 2 se alimentassem novamente. Só que nesse contexto, no outro dia, que era para matar o segundo filho, uma das mães se recusou. É claro que aqui tem todo um contexto histórico que a gente poderia aplicar, principalmente ao contexto da idolatria, enquanto o povo estava se envolvendo, o canibalismo já estava envolvido aqui, mas esse não é o X da questão no momento agora por conta do nosso tempo. Mas a crise estava grande, cabeça de jumento por R$1.500, esterco de pomba sendo vendido, e mães querendo comer seus próprios filhos, inclusive um deles foi morto para alimentar a essas mães. Diante dessa situação, o que é que o rei faz? Diz o texto que, tendo ouvido as palavras da mulher, rasgou as vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. A crise estava instaurada em Samaria. A fome estava instaurada em Samaria. A crise estava presente. Mas além da crise vinha a consequência da crise. Qual era a consequência da crise? Falta de alimento, temor no coração do povo, desespero, medo,
as pessoas tomando decisões as mais difíceis e as mais estranhas possíveis. Comida pouca e de péssima qualidade, superfaturada. Imagine agora como não estava o coração do povo. Como é que não estava a situação do povo? E aí diz o texto que o rei agora, que é bem provável um descendente de Acabe, Jorão, agora ele está se indignado contra Eliseu, porque agora ele achava que a culpa de tudo que estava acontecendo era por conta do profeta Eliseu, e ele resolve se vingar contra Eliseu, mandando um mensageiro, dizendo assim: assim me faça Deus, que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eu vou adiantar aqui e vou dizer o seguinte: a ameaça era: eu vou matar Eliseu, porque tudo isso que está acontecendo é culpa dele. Diz o texto que Eliseu estava conversando com os anciãos, e diz o texto que Deus já havia revelado para Eliseu o que estava acontecendo, e Eliseu começa a compartilhar com o ancião, dizendo que algo estava sendo armado contra ele, e quando ele conversava, diz o texto que chegou o mensageiro do rei com essa mensagem para Eliseu. Então, diz o texto, no verso 7 em diante, o texto que nós lemos no início: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, disse o Senhor, amanhã a esta hora mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que é que Eliseu está dizendo? Todo esse momento difícil vai passar. Deus está provendo uma mudança nesse quadro triste. A comida que está pouca, que está sendo vendida superfaturada, vai voltar a cair o preço normal. Vai ser vendido barato, vai ter fartura no meio do povo, porque Deus está provendo. Mas agora você que está duvidando, falando para o guarda, falando para o rei, eles não iriam comer da provisão do Senhor. E então agora algo inusitado começa a acontecer nesse texto, e eu vou falando, parafraseando, e depois você lê em casa, tudo que eu estou falando está no texto aqui. Então o que é algo inusitado? Diz o texto que quatro leprosos estão fora da cidade, no portão da cidade, porque os leprosos não podiam ficar dentro da cidade. Então os leprosos estavam fora da cidade, e a lepra parece que era uma doença terrível, que o inimigo, o exército sírio, nem se preocupou em matar os leprosos, que eram os samaritanos que estavam lá fora. Eles queriam os que estavam dentro para matar. Então os leprosos que estavam lá fora, esses 4 leprosos, eles não eram vistos nem sequer pelos inimigos sírios. E agora esses leprosos, eles começam a ter uma atitude interessante nesse texto. Diz o texto: eles se reuniram à porta da cidade, e ele disse: para que estaremos nós sentados aqui? E aí falaram para o outro: se nós continuarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos para dentro de Samaria, nós vamos morrer, porque lá não tem comida. Então o que é que nós vamos fazer? Olha a ideia dele: nós vamos levantar e não deixaremos de viver. Até porque se nós formos atacar o exército da Síria também, ou melhor, se nós formos invadir aonde os sírios estão, certamente também morreremos. Então para ele o que acontece? Se eles ficassem lá, eles iriam morrer. Se eles entrassem em Jerusalém, eles iriam morrer. Se eles fossem até o arraial dos sírios, eles também poderiam morrer. Então já que eles iam morrer, qual foi a atitude deles? Vamos até o acampamento dos sírios. Eu queria te chamar a atenção, você que está nos assistindo nesse momento. Olha o verso 5 em diante, diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Presta atenção agora nessa expressão. Presta atenção. Olha o que é que diz o verso 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós.
pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Olha o que é que está acontecendo aqui, gente, o negócio é sério. E quando eu lia isso aqui, eu ria porque é o seguinte, olha o que está acontecendo. O povo passando fome em Samaria, morrendo de fome, matando seus filhos, comprando cabeça de jumento. Do lado de fora do portão de Samaria tem 4 leprosos que ninguém dava atenção. Inclusive eles precisavam ficar fora por conta da sua lepra. Nem o exército sírio se preocupou em matar esses homens. E agora esses homens, eles entendem que se eles ficassem lá, iriam morrer. Se voltassem para Samaria, eles iriam morrer. Se eles fossem para o arraial dos sírios, eles teriam chance de ser mortos. Mas Deus começa a entrar em providência aqui, para quê? Para que se fizesse cumprir a profecia que ele tinha dito por intermédio de Eliseu. Então diz o texto que quando os 4 leprosos vão ao arraial dos sírios, olha o que é que acontece. Diz o texto, que o exército sírio começa a ouvir um barulho, como de um grande exército, como de carruagens, e diz, agora o exército de Israel, eles alugaram, convocaram mais gente, e agora vem um grande exército, e ele diz que ouviram um barulho, como sendo um grande exército, e caíram fora, correram, abandonaram o arraial deles. Presta atenção, gente, eles não sabiam que eram apenas 4 leprosos que estavam indo até o arraial deles, mas diz o texto, que o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios, ruídos de carros, de cavalos, como se fosse um grande exército. Então agora eles abandonam o arraial. Se eles abandonaram o arraial, com os cavalos, com as barracas, com as tendas, com as roupas, com dinheiro, com alimentação, pergunto para vocês, o que é que vai acontecer agora? O povo que estava sofrendo de fome, o povo que tinha do lado de fora apenas 4 leprosos. E o que é que vai acontecer agora? Então vamos olhar o texto. O verso 8 em diante do capítulo 7 diz, chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda. Dali, olha o que é que diz o texto, prata e ouro e vestes e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, agora pois vamos e anunciemos a casa do rei. Ou seja, o que é que estava acontecendo aqui agora? Os leprosos, depois que encheram o bucho, comeram bastante, pegaram o ouro, pegaram tudo que os sírios haviam abandonado, falaram, olha, nós não estamos fazendo a coisa certa, nós estamos só pensando na gente, tem mais gente lá em Samaria passando fome, então o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar para Samaria, vamos chegar no portão, avisar os porteiros que o exército de Síria abandonou tudo aqui, tem muita coisa para a gente pegar. E aí diz o texto, vendo pois, bradaram os porteiros das cidades e lhes anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos sírios, eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Lavou-se o rei de noite e disse a seus servos, agora eu vos direi que é que os sírios vão fazer. Ou seja, o rei estava achando que os sírios haviam tramado para armar emboscada, mas só diz o texto que depois eles foram lá e perceberam que as coisas tinham deixado lá, e o povo começou a saquear o arraial do sírio, e agora começou a haver provisão, e agora as coisas começam a voltar à normalidade. Aí diz no verso 16, então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que tinha sido trazida a Eliseu no início do capítulo 7 que nós lemos, está se cumprindo agora. Eu sei que quando nós olhamos para esse texto, é um texto assustador. Por que assustador? A fome está instaurada em Samaria, a crise está em Samaria, ninguém entra, ninguém sai, o povo começa a comprar cabeça de jumento caro para se alimentar, esterco de pomba para completar ali aquela comida, ou para cozinhar aquela cabeça
de jumento, e diz o texto que duas mães começam a querer comer os filhos, um dos filhos ainda é morto para alimentar as mães. Eu sei que a gente vê tudo isso nesse texto, mas nesse texto nós não podemos olhar para esse momento difícil apenas, mas nós precisamos olhar para que em meio à crise havia uma promessa de provisão de Deus. O Deus de Israel, o Deus que estava com o povo de Samaria, havia uma promessa de provisão. Tudo vai voltar ao normal, vai haver alimento novamente, vai haver comida novamente, o povo vai voltar a entrar e sair de Samaria. Deus vai trazer provisão para esse povo, e a palavra do Senhor se cumpre quando aqueles 4 leprosos vão até o arraial dos sírios, e eles abandonam aquele arraial, porque diz o texto que o Senhor fez com que eles ouvissem como se fosse um grande exército, como se fosse um numeroso exército, e abandonasse tudo. E agora o povo de Samaria, o povo de Israel, poderia se alimentar, poderia ter posse do ouro, poderia voltar para a cidade, poderia comprar comida do preço acessível. Depois disso, na correria que o povo estava para pegar alimento, o rei que não acreditou na palavra do Senhor, na profecia de Eliseu, foi atropelado e morreu. E não comeu da comida barata e da provisão de Deus, porque ele havia duvidado. E Eliseu disse no versículo 2 que ele poderia até ver, mas porém ele não comeria. Aqui nós falamos todo o texto e nós queremos deixar algumas aplicações para a nossa vida. Nós sabemos que o mundo vive em tempo de crise. E talvez nós estamos olhando tanto para a crise, ou pela razão, ou pela causa da crise maior, que é o coronavírus. E nós muitas vezes esquecemos de olhar também para a consequência. Ou seja, primeira lição, o mundo está em crise sim. Samaria estava em crise, Eliseu não ignorou a crise. E aí nós percebemos que depois veio a consequência da crise, que foi a fome, que foi a confusão, que foi a contenda, que foi o medo, que foi o desespero. Mas em meio à crise, nós precisamos olhar para a provisão do Senhor, crer que Deus pode prover, que Deus possa entrar com uma ação poderosa nessa situação e reverter toda a situação. Nós não estamos querendo ignorar a crise, nós não estamos querendo ignorar a consequência da crise, mas o que nós não podemos também é ignorar que o nosso Deus é um Deus de provisão, que o nosso Deus é um Deus de providência e que Ele age em nosso favor. A palavra para nós em meio à crise é: continue confiando no Senhor, aguarde a provisão do Senhor. O medo vai passar, o terror vai passar, o desespero vai passar, tudo vai passar, e Deus vai trabalhar em favor do seu povo, para que o seu povo continue confiando no Senhor e vivendo na dependência do Senhor. Esse era um momento difícil, e o povo agora de Samaria estava tendo as suas necessidades supridas, porque Deus entrou em providência. Nós precisamos entender que em meio a essa crise, Deus há de entrar em providência ao nosso favor. Em meio à crise nós precisamos enxergar a providência do Senhor, crer na provisão do Senhor, crer que Deus age em nosso favor. A palavra do Senhor através do salmista disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista falava isso porque ele cria na provisão do Senhor. Nós vamos perceber que lá no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus Cristo traz uma promessa para nós, e a promessa é de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos crer que o nosso Deus continua conosco, mesmo em meio à crise, mesmo em meio aos momentos difíceis, e Deus permite até que a crise venha, para que o seu povo confie nele. Eu quero caminhar para o fim, relembrando esse momento em que os leprosos vão até aquela cidade. Às vezes no meio da crise nós achamos impotentes, incapazes de fazer alguma coisa. Nesse texto, nesse contexto, Deus usa 4 leprosos que estavam fora da cidade, que nem o exército inimigo dava atenção para eles. Mas Deus usa esses homens para mostrar, para revelar que o poder é dele, que ele é que tem o controle de todas as coisas, que não está na mão dos poderosos. Porque o rei de Samaria, quando viu a situação difícil, ele entrou em desespero, não sabia o que fazer, foi parar em pano de saco e cinza, não em oração, mas em desespero dentro da situação. Talvez os nossos governantes
diante da crise, não estão mais nem sabendo o que fazer, porque nunca enfrentaram algo tão difícil. Talvez as pessoas que estão no país onde essa calamidade se instaurou não sabem mais o que fazer. Mas Deus está mostrando para nós nesse texto que o povo de Deus precisa fazer é crer na provisão dele, de que ele vai se levantar em favor do seu povo. Diz o texto que quando os leprosos resolvem ir ao arraial do exército sírio, o exército sírio escutou um barulho, como se fosse um grande exército, como se fossem muitos cavalos, como se fossem muitos cavalarianos, como se fossem muitas carruagens, como se fosse um mega exército, como se Israel tivesse juntado seus amigos para ir todos contra o exército sírio. Mas só tinha 4 leprosos. Mas o que eu quero dizer, não é a ênfase não é nos leprosos, mas é no poder do Senhor. Porque o texto diz que o Senhor fez com que os sírios ouvissem como se fosse um exército. E Deus já havia predito por Eliseu que havia abundância, que tudo voltaria ao normal. E agora a palavra do Senhor está se cumprindo. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, há um desespero no coração de João, na visão dos 7 selos. E agora ele não sabia quem abriria esses selos. Então, o selo ele seria aberto pelo Cordeiro de Deus, por aquele que morreu, que vive. E aqueles selos que foram abertos, eles mostravam situações desesperadoras. E eu queria ler pelo menos um dos selos para vocês, que é o 4º selo, que diz: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. A situação agora que está sendo mostrada por João, agora pelo Cordeiro, pelo próprio Cristo que abriu esse selo, é uma situação em que a terra vivia em grande desespero. Mas quando nós chegamos no capítulo 7 de Apocalipse, diz o texto que agora a visão de João está mudada, aonde Deus está trabalhando em favor dos seus salvos. E diz o texto: então ouviu o número dos que foram selados, e a partir daí ele viu de todas as tribos de Israel, e ele começa a enumerar a aliança do Senhor para com o seu povo. E quando nós chegamos no capítulo de número 9, nós vamos perceber, ou melhor, no versículo de número 9, nós vamos ver a visão dos glorificados. Diz o texto: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeados do trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos do século, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará e os guiará para fontes das águas de vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A tribulação, ela existe, o conhecimento das grandes crises existe, mas nós entendemos que há um plano de Deus, de redenção, para que o seu povo que confia no Cordeiro de Deus, que confia em Jesus Cristo, o Filho de Deus, reconhece como sendo o seu único Senhor e Salvador. Há uma provisão divina para nós, que não é apenas temporal.
Deus pode intervir na nossa situação nessa terra. Como diz o salmista, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas nossa grande expectativa deve ser na provisão do Senhor, que é eterna e que dura para todo sempre. Porque ao Senhor, nosso Deus, que está no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E agora todo o povo de Deus deve andar confiado no Senhor, porque agora o Senhor há de levar a sua igreja que está sofrendo em meio à crise para os seus pés, para ser apacentado por Ele, para ser cuidado por Ele. Pois o Cordeiro se encontra no meio do trono e apacentará e os guiará para a fonte de águas. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não mais terá fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol nem ardor algum. O povo de Samaria viveu um grande desespero, porque o inimigo havia atacado, sitiado a cidade, faltou comida, entrou em crise. Mas Deus entrou em provisão e alimentou todo o povo dele, restaurou a força daquele povo e mudou toda aquela situação. A situação em que nós estamos vivendo vai passar, não porque nós queremos, mas porque Deus tem poder e é o nosso provedor. E mais do que isso, nós devemos crer que um dia tudo isso vai acabar para todo sempre. Porque Deus está sentado no trono, o Cordeiro que está no trono, a Ele pertence a salvação e nós pertencemos ao Senhor. Queria terminar dizendo, reconheça que a crise existe. Não negue as consequências da crise, mas em meio à crise não deixe de olhar para o Senhor. Não deixe de esperar a provisão do Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque, ó Deus, ela é escrita vários anos atrás e ela continua sendo tão atual hoje. Crises já existiram, terrores já existiram, momentos difíceis na terra já existiam, mas o Senhor sempre entrou em providência em favor do teu povo, para a glória do teu nome, em compromisso com o teu nome. E hoje, ó Deus, nós estamos vivendo um momento difícil, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E nós cremos que tudo isso pode passar pelo poder do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que todo esse momento, ó Deus, pode ser revertido pelo poder do Senhor, porque o Senhor tem poder para isso. Nós sabemos, ó Deus, que o momento é difícil, mas ajuda-nos, Senhor, a enxergar a provisão do Senhor. Porque Eliseu trouxe uma promessa do Senhor, uma profecia do Senhor. O Senhor havia comunicado a ele a provisão, mas mesmo assim muitos continuaram incrédulos, achando que o Senhor não tinha poder para prover. Mas o Senhor proveu, o Senhor alimentou o teu povo, o Senhor sustentou o seu povo, o Senhor restaurou a sorte do seu povo, o Senhor fez com que todas as coisas voltassem ao normal. Porque o poder do Senhor fez isso. Ajuda-nos, ó Deus, em momentos difíceis. Não apenas olhar para a crise. Não apenas enxergar simplesmente, ó Deus, a consequência que a crise possa trazer. Mas ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a provisão do Senhor. Para as promessas do Senhor. Aqueles leprosos eram pessoas insignificantes na cidade e também insignificantes diante dos inimigos. Mas o Senhor usou para fazer alguma coisa. E nós queremos pedir ao Senhor, usa a tua igreja, que se sente impotente nesse momento, para interceder e rogar ao Senhor, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrama misericórdia sobre nós, e derrama cura sobre as nações, perdoando os seus pecados e fazendo com que esse povo viva a melhor experiência da sua vida, que é esperar e experimentar da provisão daquele que está sentado no trono, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Nós agradecemos por esse tempo que você ficou aí assistindo. Todavia, depois também nós vamos publicar a gravação no YouTube e você rever essa mensagem. Rogamos as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Aproveite essa semana que você vai ter muito tempo em casa. Faça o culto doméstico, faça devocional, gaste mais tempo na leitura da palavra e intensifique as suas orações e que Deus vos abençoe. Amém.